noite a todos. Boa noite! Sempre somos muito gratos pela presença de todos vocês, porque sem a presença de vocês, o nosso trabalho não poderia ser realizado. Então, essa gratidão, essa alegria, essa boa vontade de estarmos juntos é muito importante, porque a energia que é desprendida de todos nós, de carinho, de atenção, de acolhimento, é usada pelo plano espiritual ao nosso favor. Então, todos aqui sejam bem tratados já com essa energia de carinho, de acolhimento. Então, vamos para a nossa prece de abertura para iniciar os trabalhos da noite. Então, vamos lá, fechando os olhos, serenando a nossa mente e aos poucos vamos nos envolvendo com a luz que preenche todo este ambiente, nos sentindo protegidos, acolhidos e em paz. Rogamos ao Pai amoroso que nos ajude a compreender sem julgar, a ajudar sem criticar, auxiliando-nos sempre e agradecendo as bênçãos que recebemos todos os dias e que ainda envolvidos em nossas imperfeições deixamos de perceber. Que a nossa fé não se abale em tempos tão difíceis e nossa coragem não dê lugar ao desânimo. Livrai-nos, Pai, dos maus sentimentos e pensamentos. Livrai-nos da ingratidão e livrai-nos da falta de amor. Agradecemos pela sua misericórdia e pelo fato de crermos em Ti, já somos muito abençoados. Que assim seja, graças a Deus. Gente, eu trouxe hoje um texto do livro do José Carlos de Luca, Aqui e Agora. Esse texto é um texto que nos traz reflexões e é um assunto que nós não gostamos de falar sobre ele, porque nos causa desconforto, nos causa tristeza, mas ele está presente em nossa vida constantemente. Então vamos falar sobre ele sim. Este assunto é sobre a morte. Precisamos falar sobre a morte, como falamos da vida, com o mesmo interesse, com a mesma disposição, para que possamos compreender como todos esses processos acontecem. Quem nunca ouviu falar que a única certeza que nós temos em nossa vida é que um dia nós vamos morrer? Então, por que não falar sobre ela, né? Eu vou fazer a leitura e aí vocês vão refletindo. Quem não gosta de falar sobre esse assunto, pode pensar de uma forma diferente. Vamos abrir a leitura com uma frase de Emmanuel. Orai pelos vossos entes amados, supostamente mortos, porque todos eles se encontram positivamente vivos, colaborando convosco na construção de um mundo melhor. A oração pelos nossos antepassados estreita os vínculos espirituais que mantemos com eles e que a morte jamais será capaz de destruir. Como dito na lição que abre este capítulo, nossos entes amados se encontram positivamente vivos nas dimensões do mundo espiritual. Possuem tarefas ligadas ao próprio aperfeiçoamento, porém não nos esquecem jamais. Da mesma forma que oramos por eles, eles também oram por nós. Mais do que isso, eles caminham conosco, sustentando as nossas energias, sugerindo-nos bons caminhos, inspirando-nos bons pensamentos e confortando-nos o
coração em nossas lutas diárias. A oração é a estrada segura por onde se estabelece esse intercâmbio de luz com os nossos entes amados. Através dela, não apenas somos amparados por eles, mas também os socorremos com os nossos pensamentos de amor, de gratidão, esperança e bom ânimo. Eles também necessitam do nosso apoio, pois, com raras exceções, a maioria dos espíritos que passa pela Terra ainda não se iluminou a ponto de encontrar, acima da condição humana, frágil e imperfeita. Vale então o conselho precioso de Bezerra de Menezes sobre como devemos lidar com nossos entes desencarnados. Quando puderdes, recordai-os, qual se os tivesses ainda sob o olhar, acarentando-os as forças, e, sobretudo, configurai-os na memória, não por mortos, e sim por existências contínuas, estampadas no sorriso e na alegria com que vos enalteceram a vida. Tratemos, pois, de retirar o véu fúnebre que encobre as nossas relações com os antepassados, porque, na verdade, eles não estão mortos, nem distantes, tampouco incomunicáveis. Apenas residem em dimensão vibratória diferente da nossa, a qual, todavia, não oferece barreira intransponível, para que eles, sempre que possível, os acompanhem de perto à experiência física, ora cooperando conosco na superação das nossas dificuldades, ora recebendo nosso apoio nas dificuldades que eles também atravessam. Até mesmo na hora do sono, quando o nosso espírito se desprende parcialmente do corpo, podemos em certas circunstâncias reencontrá-los para o abraço que ameniza a saudade, a palavra que nos orienta e infunde ânimo, a permuta de sentimentos nobres, tudo a demonstrar que a vida é imortal e a experiência terrena é apenas um dos seus infindáveis capítulos. Então, gente, esse desconforto que eu falei, esse medo, essa tristeza, essa insegurança em falar sobre a morte, abala principalmente aqueles que não se apegam a nenhuma crença que tenha a explicação, para depois que essa hora chega, e chega para todos nós. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, existem duas perguntas que respondem essas nossas indagações. É a pergunta 149 e a pergunta 150. Eu vou ler as duas perguntas. Em que se torna a alma no instante da morte? A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Aí vem a resposta dos Espíritos a nos instruir. No instante da morte, volta a ser espírito, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. E não pode jamais, não perde, quer dizer, jamais a sua individualidade. Então não existe aqueles comentários, ele morreu, era tão bom, né? Não, ele continua sendo a mesma pessoa. Se ele era bom, ele continua bom no plano espiritual. E dali ele retoma a sua evolução com os aprendizados que ele terá no plano maior. Se ele não era bom, ele continua da mesma forma. A individualidade nossa permanece depois da morte, tal e qual nós deixamos o corpo físico. É ilusório pensar que as coisas se modificam. Não, caminhamos do mesmo ponto que deixamos aqui a nossa evolução. Então, é como dizemos sempre, né?
A vida é um eterno aprendizado e ele continua após a morte também. Como que nós podemos demonstrar esse amor aos nossos antepassados, aos nossos afetos que já partiram? Eu creio que aqui muitos de vocês têm pessoas muito próximas que já se foram. Então nós vamos fazer uma oração para que essas pessoas, na mente de cada um de vocês, na memória que vocês têm sobre esses afetos que se foram, que neste momento nós possamos estar próximo deles através dessa oração que eu vou fazer aqui. Inclusive eu, que olha, meu círculo de afetos que se foram é bem grande. Afetos mesmo, muito próximos. Então, eu vou induzindo a oração e vocês vão mentalizando cada um na sua realidade. Fazendo silêncio interior, pouco a pouco, busco na memória todos os seres que me antecederam na experiência física. Vejo também filhos, irmãos, cônjuges, pai, mãe e demais parentes. E imagino, lentamente, todos eles formando um círculo à minha volta. Procuro enxergá-los com bons olhos. Vejo que são humanos como eu, que tiveram erros e acertos, exatamente como eu. Vejo que lutaram em muitas batalhas. Em algumas, saíram vencedores. Em outras, foram vencidos, assim como acontece comigo. Eu os compreendo, eu lhes agradeço pelos esforços feitos que hoje me trouxeram uma condição de vida mais favorável. Eu os perdoo pelas insuficiências tão humanas, assim como também peço perdão por não os ter amado tanto quanto mereciam. Rogo a Deus nesse instante que sejam abençoados, que sejam amparados em suas necessidades, que encontrem a paz para continuarem caminhando pela eternidade. Que esta singela oração envolva todos com o abraço do meu coração. Este círculo, formado em nossa mente, vagarosamente se desfaz. Cada um segue a sua estrada, envolvido pela luz de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, o assunto que eu tinha para hoje era esse. Eu espero que acalme o coração daqueles que ainda não entendem a morte, que ainda sofrem com a separação. Sim, é saudade, mas não lamentação. Que a lamentação não ajuda o nosso ente querido em nada. Ao contrário, só atrapalha. Então, toda vez que pensarmos neles que se foram, possamos ter um pensamento de amor, de carinho, oferecer um ramalhete de flores mentalmente, que essas flores chegam até eles. Então, o recado que eu tinha para hoje era esse. Agora nós vamos ficar com a palestra do nosso querido Felipe, que vai falar sobre a vida. Boa noite a todos. Boa noite. O nosso tema de hoje é o Setembro Amarelo. Todos conhecem? Sim. Mas antes, vamos para o nosso momento de presença no aqui e agora. Vamos fechar os nossos olhos
possamos visualizar uma luz no nosso coração. E vamos imaginando que essa luz vai expandindo, vai ficando maior que o nosso corpo. E que nesse momento a espiritualidade possa nos limpar, que possamos soltar as nossas preocupações, os pensamentos obsessivos, que neste momento possamos soltar tudo aquilo que nos perturba. Se porventura ocorreu algo ruim durante o dia, solte essas lembranças. Preocupação com algum familiar, pelo menos por estes momentos, solte esta preocupação. Deixa que a espiritualidade traga tranquilidade, serenidade ao teu íntimo. E unidos a esta espiritualidade, façamos a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite pro pessoal do Instagram. Agora quem vai estar no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você vai estar assistindo. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, eu não vou usar a palavra, senão o YouTube vai restringir o vídeo, né, o que significa. Mas é o ato de violência contra o próprio corpo. Cerca de 1 milhão de pessoas desencarnam por ano por esse motivo. É uma pessoa a cada 14 segundos. A palestra tem 30 minutos. Quantas pessoas, infelizmente, desencarnam durante esse tempo? Devido a isso, a ONU ela, estabeleceu que dia 10 de setembro fosse o Dia Internacional para promover isso, essa conscientização. E o Brasil aderiu em 2015. Então, o primeiro ponto importante para a gente ter em mente é a conscientização. É reconhecer, é aceitar que a fragilidade e as limitações da nossa condição humana não nos faz fracos, não nos faz menos homens ou menos mulheres. Faz parte da nossa natureza. Super-homem, Mulher Maravilha, essa coisa de ser de ferro, só existe nos cinemas. Na vida real, a gente sangra, a gente tem dor, a gente cansa. E por isso, nós precisamos dedicar um tempo para nós, para descansar, um tempo para o autocuidado. Quando a gente pensa em cuidar da saúde mental, não podemos cair na ilusão que isso é coisa de doido. Cuidar da saúde mental é coisa de pessoa consciente, pessoa que deseja o próprio bem-estar. Afinal, todas as pessoas aqui na Terra, elas buscam a tal da felicidade. Elas buscam momentos felizes. E o mínimo que nós devemos praticar para ter isso é o autocuidado. É o básico. Segundo ponto, muito importante em relação a esse tema, é a identificação do grupo de risco. É claro que qualquer pessoa está sujeita a cair nessa armadilha, mas a grande maioria são homens. Talvez pela característica do homem. Pelo menos nas gerações anteriores tinha aquele lema, homem não chora. E quando é menino, falava, engole o choro, moleque. Então geralmente os homens são mais calados, não falam o que sentem. E vão jogando todo esse lixo emocional naquele quartinho da bagunça da alma. Mas em algum momento aquele quartinho pode explodir. O outro item de identificação é o histórico familiar. Quando tem algum familiar que já cometeu esse ato, existe a possibilidade, nas outras gerações, cometer. O outro item são os
traumas, né? As marcas que as pessoas carregam, as feridas. Às vezes, por trás de um belo sorriso, de uma pessoa muito gentil, tem marcas, feridas de rejeição, de abuso, de humilhações e tantas outras mazelas. O outro item é a dependência de álcool e substâncias. Outro item é o esgotamento. Que tipo de esgotamento? Tem pessoas que elas se entregam 100% ao trabalho. Elas entregam suor e sangue, literalmente. Ou no trabalho voluntário, ou pela família, ou pelos outros. Se entrega demais o externo e se esgota. Ela não tem mais energia, também não se cuidou. Ela vai se desanimar, pode cair em uma depressão e, infelizmente, cometer o ato. O outro item é muito importante, é a faixa etária, dos 15 aos 35 anos e após os 65, geralmente associada à aposentadoria, porque aquela pessoa trabalhou tanto, chega aquele momento, qual é a minha função na vida? Cria uma crise existencial, o que eu vou fazer agora? Então devemos ter em mente que assim, falar, desabafar, alivia. Tem muita gente que busca lidar com as emoções desabafando com os amigos. Geralmente mulher desabafa com as amigas. E tem homem que cai naquela ilusão. Para que psicólogo? É só ir num bar e conversar com o garçom. Mas isso não resolve, porque só traz um alívio momentâneo. Quando nós pensamos nos traumas que as pessoas carregam, as feridas que as pessoas carregam, tem a memória e tem a emoção. Então é apenas com um profissional da saúde mental, profissional capacitado, é possível ressignificar essas dores, é possível desassociar essa emoção ruim dessas memórias, para que a pessoa possa lembrar do ocorrido sem sentir. É aquela questão, perdoar não é esquecer. Se eu esquecer é porque eu estou com algum problema na memória. É poder lembrar sem sentir aquela coisa ruim. Então nós precisamos ter isso em mente. O terceiro ponto, muito importante, envolvido na campanha, é compreender que é necessário uma rede de apoio. Ninguém sai dessa situação sozinho. Ninguém. A gente até pode pegar como uma ilustração a areia movediça. Geralmente já vimos nos filmes. Quando uma pessoa está na areia movediça, ela tenta sair, ela não consegue, ela só vai afundando. É necessário alguém de fora, que está no lugar mais seguro, estender a mão para retirar aquela pessoa. Então é por isso a importância dessa rede de apoio. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que o telefone é 188. Quando a pessoa está tendo aqueles pensamentos de cometer o ato, ela pode telefonar para esse local, ela vai ter um apoio. Mas como também é importante ter o apoio da família, deve ter algum familiar que pode te auxiliar, ter o apoio de um amigo, ter o apoio do grupo religioso, a comunidade religiosa. Afinal, quando nós estamos unidos, é muito mais difícil cair. Uma pessoa sozinha cai fácil, agora em grupo é mais difícil. Vamos ilustrar, um galho você quebra fácil, agora um feixe de galho é quase impossível. Toda a importância de ter pessoas contigo. Na Bíblia, no livro de Ruth, tem algo semelhante a isso, a importância do apoio. Ruth relata a história dela e com isso ela fala da sogra que ela teve, a Noemi. A Noemi era uma mulher casada, tinha 2 filhos e aquele povo judeu era nômade, né? Sempre estava viajando para um local que tinha mais oportunidades de prosperidade. Então ela viajou com a família inteira para outra terra. Infelizmente, após algum tempo, o esposo morreu, os filhos morreram. E naquela época, para aquela cultura, a mulher sozinha era difícil. Era muito difícil. Tanto que quando um marido falecesse, se tivesse um irmão, casasse com o irmão, porque a mulher não podia ficar sozinha. Ela não tinha independência. Ela não podia se autossustentar naquela época. Então, aquela mulher, a Noemi, ela sofria pela morte do esposo, ela sofria pela morte dos filhos, e sofria porque o que seria dela? O único caminho era voltar para a terra dela. E ela orientou as duas noras, a Ruth e a outra: volte para suas famílias de origem, porque eu não tenho filhos para te oferecer. Uma nora partiu, mas a Ruth não. A Ruth, diante daquele convite, disse: eu sempre estarei contigo. O seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. E aonde a senhora for sepultada, eu também serei sepultada. É
importância de ter uma Ruth na nossa vida, ter alguém que nos apoie de verdade. Então nós precisamos colocar isso em prática. Se nós não estamos na condição assim, de precisar de alguém, que possamos ter condições de auxiliar alguém. Porque quando nós buscamos a nossa evolução espiritual, conhecer leis espirituais é fácil. Memorizar a literatura da doutrina é fácil. Agora, praticar, isso que vale. O valor está na prática, está na ação que nós podemos colocar no dia a dia. Então, nós devemos praticar essa bondade, ser o apoio, ser a diferença na vida de alguém. Às vezes, uma simples palavra faz a diferença na vida de alguém. E pensando nesse quesito, a gente até pode falar um pouco da rede social. Tanto no quesito de como nós podemos fazer a diferença, como também como a rede social tem contribuído para o adoecimento mental das pessoas e até mesmo inspirando as pessoas a cometerem o ato contra o próprio corpo físico. A rede social é uma ilusão. Infelizmente, tem pessoas, em especial mulheres, elas olham aquelas fotos de vida perfeita, faz aquela comparação e ela pensa, que vida horrível eu tenho. Ela começa a adoecer emocionalmente, porque ela quer ter pelo menos um terço daquela vida perfeita que está naquela imagem. Nós devemos refletir sobre isso. Primeiro, se aquela imagem for real, de verdade, ela é só um recorte da vida daquela pessoa. Ninguém tem uma vida cor-de-rosa perfeita. Talvez aquela foto lá de Fernando de Noronha, aquela mulher talvez teve umas 3 DR com o esposo antes da foto e mais 2 depois da foto. Isso mostra que a vida não é perfeita, não é esse conto de fada. A gente fica comparando e vai sofrendo, criando esses monstros na nossa mente. E tem outro aspecto, às vezes aquela foto nem é real, né? Esses blogueiros aí que ficam vendendo sem parecer que está vendendo. Então eles buscam colocar uma vida de Hollywood e as pessoas caem nisso e sofrem, achando que aquilo é real. Um outro aspecto também envolvendo a beleza, né? As mulheres tiram aquelas fotos, mas quem vê às vezes não pensa naquilo. Aquela mulher está maquiada, iluminação faz diferença, ângulo faz diferença, a postura daquela mulher faz diferença. Ela tirou 30 fotos e uma serviu e aquela pessoa fica sofrendo, porque ela fica comparando a beleza e não é igual. Coloca aquela mulher no real, ela não vai ser nem um terço daquilo. Agora, o outro fator principal aqui na questão do praticar o bem. Infelizmente na internet surgiu um pessoal chamado hater, conhece? Já ouviu falar? Hater, ele tenta passar a imagem que ele é um alecrim dourado, que foi semeado, sabe? Ele acha que ele é perfeito, mas no fundo é uma pessoa amarga, infeliz. E ele detesta aquelas pessoas e segue. Faz sentido ou não faz sentido, mas segue, ela vê todas as fotos, vê todos os vídeos só para comentar coisa ruim. E aquela pessoa, às vezes, que recebe aquele comentário, ela não tem autoestima e ela acha que aquilo é real. Infelizmente, tem pessoas que já cometeram o ato contra o próprio corpo físico só de ver mensagens, comentários ruins. Então, mostra a importância que nós temos no mundo. Uma palavra nossa pode levantar uma pessoa, como pode derrubar uma pessoa. Então, nós devemos ter essa consciência. Nós somos a transformação que desejamos no mundo. A sociedade, a humanidade necessita de união, de cooperação, não de divisão. Se a gente olha para a sociedade, a gente vê muita divisão. Coincidência ou não, dividir para dominar sempre foi uma tática de guerra usada ao longo da história. E aparentemente a nossa sociedade está cada vez mais dividida, famílias divididas, por causa de política, por causa de religião, orientação sexual e tantos outros temas. É claro que cada ser humano é único. Cada pessoa tem a sua bagagem. Temos nossas diferenças e semelhanças. Mas devemos ter maturidade de colocar as diferenças de lado e buscar o respeito mútuo, a cooperação. É igual uma empresa. Todo mundo é igual? Não é. Mas todo mundo vai ter que ter respeito e cooperação para que haja prosperidade daquela empresa. Senão vai ser uma guerra. Trazendo essa visão da empresa, trazer para a vida, trazer para o lar, trazer para o ambiente religioso. Devemos saber equilibrar essas diferenças e buscar a cooperação em primeiro lugar, para o crescimento de todos. Outro ponto importante, quando a gente pensa em respeito, não é sobre agradar todo mundo. Porque quem agrada a todo mundo, acaba se tornando inimigo de si mesmo. Quem
agrada a todo mundo se torna inimigo de si mesmo. Nem Jesus agradou todo mundo. Então nós devemos ter respeito, buscar cooperação, mas não se ferir, ser falso consigo mesmo para agradar o outro. Então é claro que é com maturidade que a gente consegue ter essa dinâmica social, essa interação entre as pessoas. Como também, quando a gente pensa no ato que a pessoa comete contra o próprio corpo físico, não podemos julgar essas pessoas. Às vezes quem vê de fora fala, essa pessoa é fraca. Ela não é fraca. Às vezes fala, é frescura. Não é frescura. Primeiro, a gente não está na pele dessa pessoa. A gente não está dentro dessa pessoa. A gente não viveu o que essa pessoa viveu. Ou seja, não temos ideia do que ela sente. É igual dar uma martelada no dedo. Na teoria, dá para saber? Não dá. É só receber na martelada para saber como que é a dor. Então, nós devemos ter mais humanidade e compreender que aquela pessoa que ela sente é grande para ela. Não podemos falar, vai passar, no aspecto de amenizar a dor. Porque às vezes com isso, essa pessoa vai querer se afastar, porque ela vai achar que você não está valorizando o que ela sente. Diante de uma pessoa que está passando por isso, nós devemos olhar para essa pessoa e dizer, eu não sei o tamanho da dor que você está sentindo, porque eu não estou no teu lugar. Mas eu estou aqui para te apoiar. Essa pessoa precisa de apoio. Porque muitas vezes a gente não tem palavra para dizer. A gente fica com a mão atada, não sabe o que realizar. Então, mostrar essa presença, esse apoio, estou do teu lado. Como a Ruth da história bíblica, estou do teu lado. Isso é importante na nossa vida. Essa pessoa que passa por isso, ela está ferida. E não são feridas externas, são internas. Às vezes você olha por fora, você acha que aquela pessoa tem uma vida perfeita, mas não. Às vezes a pessoa comete o ato e os outros começam a questionar, como assim? Aquela pessoa parecia tão feliz, uma vida tão boa, mas ninguém via as feridas que tem lá dentro. Afinal, ninguém vê as nossas feridas, só a gente sabe. Essa pessoa, ela está vivendo a noite escura da alma. Essa pessoa, ela olha para todo lado, só vê escuridão. Ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Essa pessoa, ela tem aquela dor que corrói, que esmaga o peito dela. E sentindo tudo isso, quando ela pensa no ato, ela não quer acabar com o corpo físico. Ela quer acabar com a dor que ela sente. Ela quer acabar com o sofrimento que ela está sentindo. É isso que ela quer acabar. Mas o desencarne não acaba com a dor. Pelo contrário, piora. Por que piora? Porque quando nós estamos fora do corpo físico, não temos limitação. As sensações se intensificam fora do corpo físico. Então, se eu tenho coisa boa dentro de mim, quando eu saio do corpo físico, o bom fica muito maior. Mas se no corpo físico está ruim, quando eu saio, a sensação é muito pior. E tem mais lá dentro. Uma pessoa que comete esse ato, e as pessoas que ficam, pais, avós, esposo, filhos, o sofrimento que essas pessoas têm, que vai chegar no desencarnado. Então vira uma bola de neve de sofrimento. Então, para a pessoa que estava querendo acabar com o sofrimento, ela acabou piorando toda a situação. Mas o que acontece com esse espírito ao desencarnar, além de sofrer tanto? Claro que cada caso é um caso. Não tem como generalizar, falar qual é o caminho que aquele espírito vai ter. Mas vamos citar alguns exemplos, algumas possibilidades. No umbral, existe o vale dessas pessoas que cometem esse ato. E lá elas ficam sofrendo mentalmente, emocionalmente, as dores. E ainda por cima acaba tendo algumas entidades que assediam, para drenar a energia delas. Ou seja, a situação piorou. Uma segunda possibilidade são espíritos que acabam ficando apegados, entre aspas, aprisionados no local que eles cometeram o ato. E ficam revivendo o looping daquele ato. Ficam revivendo aquilo. É mais sofrimento. Uma outra possibilidade é quando ele comete o ato, ele é puxado pelos obsessores dele e levado para o umbral. O que acontece lá não cabe aqui contar. Então é mais sofrimento. Mas também existem outras possibilidades que geralmente não são narradas nos romances espíritas. Tem casos de pessoas que cometeram o ato que imediatamente ou após pouco tempo são socorridas. Mas por quê? Qual é a diferença? Que algumas são socorridas com rapidez e outras não.
Tudo é energia. E basicamente, a gente olha para a Terra, tem a energia positiva e negativa. Se eu me sintonizo com o bem, eu me sinto bem e atraio, manifesto na minha realidade bem. Se eu me conecto com o mal, eu me sinto mal e atraio, manifesto na minha realidade mal. Então, às vezes, quando a pessoa comete esse ato, mas na Terra forma uma corrente forte de vibração de pessoas, como também de familiares, unem, começam a vibrar por essa pessoa, por esse desencarnado, acaba ocorrendo a conexão entre esse desencarnado e as equipes socorristas. Não é merecimento, é sintonia. Por aquele instante ele acaba sintonizando com o socorro e é conduzido para uma colônia espiritual. Uma segunda possibilidade também, ele ter sido resgatado em menos tempo, é quando ele, a vida inteira, ele praticou o bem, esteve conectado com o bem. Ou seja, ele tem facilidade de se conectar com o bem. Mas infelizmente, enquanto encarnado, ele caiu nessa armadilha. Talvez por esgotamento. Pouco é falado, mas existem padres, pastores e dirigentes espirituais, mesmo com tanto conhecimento intelectual e fé, que caem nessa tentação. Por esgotamento, por falta do autocuidado. Não são apenas pessoas, entre aspas, comuns, leigas, que caem nessa tentação. Qualquer pessoa está sujeita. Por isso a importância do vigiar e orar. Mas continuando, como essa pessoa ela conectou com o bem a maior parte do tempo em vida, quando ela desencarna, ela está conectada com o mal, claro, porque ela cometeu o ato. Porém, quando ela consegue ter um momento de lucidez e orar, ela tem facilidade de se conectar com o bem. Assim, ela é socorrida pela equipe. Agora, ela foi socorrida. Acabou o sofrimento como um passe de mágica? Não, não acabou. Porque não é salto, não acontece esse salto. Quando a gente pensa em colônia espiritual que é narrada na literatura dos romances espíritas, não é o céu. Às vezes a gente fica almejando, eu quero colônia espiritual, mas lá não é o céu ainda. Lá é o penumbral, é o primo do umbral. Por que é primo do umbral? Porque é próximo à Terra. Ou seja, o espírito lá na colônia tem sono, dorme, tem sede, tem fome. Ou seja, ele está pegado ainda. Por isso que é penumbral. Então, se ele sente dor física, sendo corpo espiritual, ele também sente dor emocional. Então, mesmo tendo sido resgatado, ele continua tendo as dores emocionais, as perturbações mentais. Aqui na Terra, qual é o caminho? A rede de apoio e passar por profissionais, especialistas que vão auxiliar. Lá vai ser a mesma coisa. Não vai ter salto, não vai aliviar. Ele vai ter uma rede de apoio de mentores e vai ter que passar por tratamentos. E no tempo dele, ele vai se curar. Ou seja, não adiantou nada para o desencarne. E vamos poder prosseguir ainda. Se ele tem a oportunidade de reencarnar, porque aquele que fica no plano astral, nas colônias espirituais, sendo tratado, é porque não teve a oportunidade de reencarnar. Agora, se ele teve a oportunidade de reencarnar, como ele cometeu o ato de violência contra o corpo físico na vida anterior, provavelmente ele vai reencarnar com deficiência. A situação estava ruim, agora piorou. Porque além da deficiência no corpo físico, até mesmo no mental, tem ainda a carga emocional, que não sumiu. Uma segunda hipótese de reencarnação, devido a ele estar conectado com a energia negativa, talvez não venha com deficiência, mas vem num ambiente familiar bem difícil, com bastante escassez, com dificuldades. Ou seja, os desafios só aumentaram. Uma outra hipótese, também é pouco falado, mas existe crianças que cometem o ato, de 2 e 3 anos comete o ato. Às vezes a gente fica questionando como aquela criança não passou por nada de ruim. A bagagem não resolveu antes, reencarnou, não sustentou toda aquela bagagem emocional pesada e acabou cometendo novamente o ato, criando aquela bola de neve. Ou seja, desencarnar, causar o desencarne, não resolve o problema, ele só piora. Não tem como fugir, não tem como tapar o sol com a peneira. Se o problema está aqui, eu vou ter de resolver. Cedo ou tarde, eu preciso resolver. É fácil? Claro que não é fácil. É uma luta, é uma batalha, mas é uma luta com você. E é necessário ter uma rede de apoio, ter psiquiatras, psicólogos, todo um pessoal à tua volta te auxiliando, te orientando, tendo auxílio espiritual, não importa qual a religião, é importante também como um pilar para a pessoa superar essa dificuldade.
vai conseguir de fato resolver o problema. Então, causar o desencarne é uma ilusão. Então, aquela pessoa que está passando por dificuldades, ainda no início, é muito mais fácil resolver. É muito mais fácil a gente prevenir que ocorra um incêndio em nossa casa do que esperar pegar fogo e ter de apagar. Então, é necessário o autocuidado. A gente esquece da gente. A gente não pode esquecer da gente. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. A prevenção, ele é o melhor remédio. Para que não transborde o pó, né? Para que o leite não ferva e derrame no fogão. Então nós precisamos ter essa consciência. Mas se por acaso já chegou no limite, ultrapassou o limite, sozinho não dá. Vai ser mais difícil? Vai ser. Mas é possível resolver. Claro, não vai ser imediato. Tem o seu tempo. Então é necessário ter isso em mente. E quando a gente olha assim para o mundo, olhando para o mundo e olhando para essas dificuldades internas, não é para a pessoa forçar a enxergar o mundo como tudo é positivo. O mundo não é 100% positivo, porque o mundo é dual. Ele tem luz e tem trevas, tem coisas boas e tem coisas ruins. Não tem como falar que a vida é só namastê ou gratiluz, não é só isso. Ou achar que o mundo é poliana, que é tudo cor-de-rosa, porque não é. Sendo assim, às vezes a vida bate pesado na gente, bate forte, derruba, mas nada é por acaso. Geralmente a vida nos trata como a gente nos trata. Então, às vezes a vida nos derruba, mas nós precisamos ter a persistência de rogar ao alto para que Ele nos dê força para a gente conseguir superar aquilo. Porque a vida tem isso, tem os altos e baixos. Nós passamos pela alegria do nascimento de uma pessoa querida, mas também passamos pela dor da partida de alguém que nós amamos. Nós temos os momentos que estamos cheios de energia, e tem momentos que nós estamos cansados, com aquela sensação assim, sem energia. Tem dias que nós estamos paz e amor, mas tem dias que a gente está irritado, está estressado. Se alguém fala bom dia, a gente mentalmente fala bom dia só se for para você. Então, isso é a natureza humana, isso é a natureza do planeta. Então nós precisamos ter os pés no chão, entender que para superar esse processo não é só positividade, é compreender que as partes ruins fazem parte desse plano, faz parte desse local. Afinal, aqui é um educandário, nós estamos aqui para aprender. E geralmente nós somos estimulados nas dificuldades. Todos nós passamos por batalhas, já passamos e talvez estamos passando por batalhas. É batalha com familiar, é com filha, é com esposa, é com esposa, é batalha com saúde, é batalha financeira, profissional, batalha espiritual. Todos nós passamos por isso. Ninguém tem uma vida perfeita de rede social, uma vida assim só de sossego. Todo mundo tem suas lutas, e essas lutas deixam marcas, e essas marcas precisam ser tratadas, porque a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga, e a coisa vai piorando. Então nós precisamos buscar sempre a prevenção. A prevenção sempre será o maior caminho. Quando a gente pensa nas dificuldades que tem nesse mundo, é só olhar também para a Bíblia. É só olhar os personagens. É cada luta. O Jó, tem até aquele lema, paciência de Jó. Tantas lutas que o Jó passou na vida dele, as perdas que ele passou. Mas também depois teve os bons momentos. Elias, Paulo de Tarso, o próprio José do Egito, ele foi perseguido pelos irmãos. Os irmãos queriam matar ele. Não mataram, acabaram vendendo como escravo. O próprio irmão foi condenado por abuso, mas ele não fez nada. Tantas dificuldades, tantas vezes nós passamos por perdas, tantas vezes nós passamos por injustiças. E tudo isso nos abala. Mas infelizmente essas coisas fazem parte ainda deste planeta. Então nós precisamos buscar ajuda para desenvolver a nossa maturidade, a sabedoria, para lidar com tudo isso. Porque se a gente não lidar com isso, essas coisas nos engolem. Infelizmente, é 1 milhão de pessoas por ano cometendo ato. Não é à toa, é por todas essas dificuldades. Então nós precisamos trabalhar essa educação emocional, tratar as nossas feridas, olhar para nós com carinho. Não importa o que o mundo diga para nós,
Não importa o que a mente fale para nós, porque a mente engana. Às vezes nós temos uns pensamentos horríveis. A mente mente. Nós devemos ter em mente, no nosso coração, não importa o que eu estou ouvindo, eu sei que a minha vida importa, eu sei que eu tenho alguma importância nesse mundo, eu sei que eu posso fazer uma diferença, e sim, eu posso fazer uma diferença neste mundo. Eu não sou pequeno e insignificante. Deus me ama, Ele nunca me deixa só, nunca. Somos nós que acabamos nos conectando com o negativo. E quando eu estou conectado com o negativo, eu não consigo ouvir a espiritualidade do bem. Deus age através dos mentores e através dos encarnados que cruzam o nosso caminho. Deus segura a nossa mão através de um encarnado que se aproxima e diz: estou aqui para te apoiar. É assim que Deus age. Então, nós precisamos ter isso em mente, ter isso em nosso coração, para ser um combustível para a gente enfrentar as batalhas diárias da caminhada terrena. E era isso a nossa mensagem de hoje. Agora vamos fazer a nossa vibração. Com os olhos fechados, vamos nos colocar no estado de presença, no aqui e agora. Coloque a sua mão no coração. Sinta o seu coração. E vamos buscar sentir gratidão. Gratidão a Deus, ao alto, pela proteção, pelos livramentos que temos. Gratidão a todas as oportunidades de cura, de evolução. Gratidão pelo amparo que a espiritualidade nos concede. Gratidão por tudo que temos, por aquilo que somos. E vibrando essa gratidão, nós vamos nos conectando, nos ligando a todas as pessoas que vibram bem, pessoas que oram, que meditam, pessoas gratas. E vamos formando essa corrente forte, essa vibração, vamos gerando essa energia que a espiritualidade vai utilizando para tratar tantos irmãos e irmãs que estão enfermos, irmãos hospitalizados, acamados, irmãos que estão nos seus lares, passando pelas mazelas do corpo físico, irmãos que estão cansados, desanimados. Vamos vibrando forte, todos nós. Com as nossas melhores intenções. Vamos vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, para que eles sejam abençoados, agraciados pelos tratamentos espirituais. Vamos vibrar pelo nosso lar, pelo nosso trabalho. Vamos vibrar por esta casa, para que a espiritualidade possa utilizar essas energias nos trabalhos diversos que aqui são realizados.
nossos irmãos que estão online, também pelos irmãos que estarão nos assistindo posteriormente, irmãos que estão receptivos para receber as bênçãos, o tratamento da espiritualidade. Recebam as limpezas, as harmonizações. Mantendo firme nessa vibração, que possamos imaginar a imagem de Jesus. Jesus diante de nós, olhando em nossos olhos, sorrindo, com os braços abertos. Que possamos ir ao encontro de Jesus e abraçá-lo. Sentir esse abraço apertado. Sinta esse abraço. Rogamos ao Divino Mestre que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos inspirar, que Ele possa acender no nosso mundo íntimo a luz da fé e da razão. Tantos são os momentos que nos sentimos solitários e sobrecarregados. Tantos são os momentos que estamos cansados, olhando para o chão, não aguentando mais. Que neste momento a espiritualidade bendita possa renovar nossas forças e ânimo para prosseguir, para seguirmos em frente nessa caminhada da vida. Que a luz do Cristo possa iluminar o nosso interior, nos preenchendo com a vossa paz, trazendo vida aonde antes era semelhante à terra seca que ansiava água. Que a espiritualidade abnegada e compassiva possa nos auxiliar no desprendimento de todas as mazelas que insistimos a arrastar, dificultando a nossa jornada de encarnados. Que os espíritos de luz possam alegrar os nossos corações, trazendo vida em abundância. Que possamos abrir os nossos corações para receber toda essa misericórdia do Divino Mestre. Que o alto nos inspire a sabedoria para que possamos recomeçar quantas vezes forem necessárias. Que a paz reine em nossos corações. Que o abraço do alto permaneça viva dentro de nossa alma. Graças a Deus. Agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, pela energia que aqui foi gerada. Que todos possam retornar aos seus lares com a proteção da espiritualidade. Que todos que estão nos assistindo pelo YouTube se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos e grupos do WhatsApp.
Gratidão a todos. Gratidão.